Nas últimas semanas, lá no nosso grupo de suporte gratuito do Telegram, tiveram 2 pessoas que passaram pelo mesmo problema. Os blogs estavam fora do ar porque elas tinham ultrapassado os limites de recursos que elas podiam usar do servidor da hospedagem. O que é algo que realmente até pode acontecer quando você é um blog grande com milhares de visitas todos os dias, mas nos 2 casos as pessoas eram iniciantes e mal tinham acessos. Então não era para isso estar acontecendo com elas. Porém, infelizmente, esse é sim um problema bem comum que pode acontecer com qualquer pessoa, porque esse problema nada mais é do que um ataque no seu blog. É o que a gente chama basicamente de ataque DDoS, que é um ataque distribuído de negação de serviço. Sim, o nome é um pouco complicado, é uma sigla DDoS, mas como funciona o ataque é bem simples. Ele basicamente manda milhares de acessos para o seu site, mas não é um tráfego qualificado, não são pessoas, são apenas bots. E o único propósito desses bots é justamente sobrecarregar o seu servidor para que o site saia do ar e que outras pessoas não consigam acessar. E aí, como que o site sai do ar, tá? Cada vez que alguém acessa o seu blog, isso manda uma requisição para o servidor em que seu blog está hospedado e usa um pouco dos recursos desse servidor. Se o servidor detecta milhares de acessos, o uso desses recursos vai aumentando, mesmo que esses acessos sejam bots. E aí, o nosso plano de hospedagem, independente de qual seja a sua hospedagem, qual é o seu plano, ele tem um limite de quantos recursos você pode usar do servidor em que seu blog está hospedado. E aí você chega nesse limite e aí seu site vai sair do ar, porque o servidor não pode te dar mais recursos. Você já usou tudo que você podia usar. E é assim que funciona esse ataque. E você pode estar pensando, nossa, mas quem que faria isso comigo? Eu nem tenho inimigos. Gente, não precisa ser alguém que você conhece, não precisa ser alguém que tem algo contra você. E se é algo da internet, faz parte do jogo, acontece com blogs grandes, com blogs pequenos, é algo que simplesmente acontece. Não adianta achar que a gente pode impedir o nosso blog de ser alvo de ataque se você é amigo de todo mundo. Não é assim. O que a gente pode fazer é realmente impedir que esses ataques derrubem o nosso blog. E a forma mais fácil de fazer isso é usando uma CDN, que nada mais é do que uma rede de distribuição de conteúdo, que é outro conceito meio novo aqui no canal, então deixa eu te explicar o que é uma CDN. Normalmente a gente fala de CDN quando a gente quer fazer com que o nosso blog carregue mais rápido. E a razão para a CDN ajudar com isso é bem simples. Antes de a gente configurar todo o nosso WordPress para carregar rápido, tem um outro fator que influencia aí na velocidade de carregamento, que é o nosso servidor. Ou seja, se o nosso servidor ele é realmente rápido, se ele carrega rápido e até mesmo onde o servidor está localizado, fisicamente falando. Se uma pessoa de São Paulo tentar acessar o seu blog e o seu servidor ele está lá na Tailândia, por exemplo, o tempo de resposta do servidor vai ser mais longo, porque a distância entre o seu servidor e a pessoa que está tentando acessar o seu blog, ela é grande. Então leva um tempo maior para transferir os dados do seu servidor para ele chegar lá no dispositivo que a pessoa está usando, seja computador, tablet, celular, etc. No caso dos blogs, a gente praticamente não vê essa diferença, porque os blogs eles são pequenos, a gente tem pouca coisa, algumas imagens, um pouco de texto, e aí essa distância não costuma acrescentar algo como, tipo assim, 10, 15, 20 segundos. Nada, não é algo tão dramático assim. Então, para blogs, onde o nosso servidor está fisicamente localizado, não costuma ter realmente um grande impacto na velocidade de carregamento do blog. Mas para sites que têm, por exemplo, uma concorrência muito grande, ou sites que têm uma ferramenta, ou que têm muitas requisições, a localização do servidor pode sim afetar bastante o carregamento. Então, por mais que pra gente não faça muita diferença na prática, o ideal é que sempre o servidor seja o mais perto possível do usuário que vai acessar o seu blog. Só que o nosso servidor, ele é um só, ele está em um lugar específico. E os usuários que podem acessar o nosso blog, nossos sites, etc., eles podem estar em várias partes do mundo. Então, a melhor maneira para a gente resolver isso seria que o nosso site, que o nosso blog, tivesse vários servidores diferentes em vários lugares do mundo. E aí, dependendo da localização do usuário, quando ele fosse acessar o nosso blog, o servidor mais próximo seria aquele que iria transferir os dados, fazendo com que o blog carregue mais rápido. E é justamente isso que é uma CDN, uma rede de distribuição de conteúdo. São vários servidores ao redor do mundo com o objetivo de ajudar sites a carregarem mais rápido para os usuários, independente de onde está localizado o servidor original e onde estão localizados os usuários. E aí, veja bem, tá importante entender aqui. A CDN, ela não costuma substituir a sua hospedagem. Você ainda tem que ter um local para hospedar seu blog, para instalar o WordPress, para colocar suas imagens, etc. A CDN, ela tem uma cópia do seu blog, uma versão em cache do seu site, e é isso que ela mostra para o usuário. Mas ela copia e deixa em cache aquilo que está lá no seu servidor original, na sua hospedagem. E aí você pode estar pensando, legal, o blog ele fica mais rápido quando a gente usa uma CDN. Super interessante, não sabia, legal, obrigado pela aula, mas voltando aí no começo do vídeo, né? Como é que a CDN ajuda com ataques?
Como é que ela impede o nosso blog de ser derrubado? Quando você usa uma CDN, ela distribui os acessos para vários servidores ao redor do mundo, o que faz com que não seja um único servidor que vai precisar usar todos os recursos para aguentar esses milhões de acessos de bots maliciosos. Então não tem um único servidor para cair. E esses servidores de CDN, especificamente, eles têm uma filtragem de tráfego. Então eles são muito bons em detectar esse tipo de acesso malicioso e bloquear as requisições feitas por esses bots. Então, mesmo que o ataque esteja acontecendo, a CDN basicamente bloqueia, vê, peraí, isso aqui é um ataque, isso aqui tá errado, e não fica usando os recursos do servidor, porque eles bloquearam esse acesso, tipo assim, não, isso aqui está errado, é um ataque. E no final, eles também servem basicamente como um buffer, eles estão no meio, né, entre o ataque e o seu servidor, então eles servem ali, né, uma parede aqui no meio, um buffer, e aí os acessos, eles não estão batendo lá no seu servidor para derrubar o seu servidor, estão batendo na CDN, e aí são vários servidores, o servidor não cai, etc. Então, é um negócio maravilhoso, e assim, gente, essa foi uma explicação simplificada, né? Eu tenho certeza que se você perguntar para uma pessoa que é especialista em segurança na web, com certeza a explicação de CDN vai ser algo muito mais complexo. Mas pra gente, no nosso contexto aqui de blogs, é basicamente para isso que serve a CDN. Ela deixa o blog mais rápido e também nos protege de ataques. Teoria explicada, você entendeu agora o que é CDN, maravilhoso, mas como é que usa no blog? Como é que faz a parte prática da coisa? Como é que a gente ativa a CDN, a gente integra a CDN? Qual que é a CDN? Existe mais de uma CDN? Tem que pagar? Como é que o negócio funciona? São muitas perguntas. E como tudo aqui nesse canal, como todo mundo dos blogs, a resposta é depende. Como eu falei, a CDN, ela tá relacionada ao nosso servidor, a nossa hospedagem. Algumas hospedagens, elas já oferecem CDN com o plano que você contrata. Se a gente for ver a Hostgator, por exemplo, que é quem tá patrocinando esse vídeo e é a hospedagem que eu recomendo para todo mundo que quer criar um blog. Nos planos Business e Cloud Startup, se não me engano é esse o nome dos planos, tem lá a CDN própria da Hostgator, você não tem que pagar nada mais para usar esse recurso. Inclusive, é muito, muito fácil de usar. Você vai lá no seu painel, desempenho, CDN e ativa a CDN. Literalmente um clique, tá feito por você, maravilhoso. Eu acho essa opção maravilhosa, acho legal que a Hostgator ofereça. Porém, eu sei que aqui no canal eu sempre sugiro contratar o plano WordPress Premium, né? Que é mais do que suficiente para quem quer criar um blog ou mais de um blog, 2, 3, 4. E o WordPress Premium, ele não tem essa opção de CDN incluída. Mas não tem problema, porque existe uma CDN muito famosa com um plano grátis que te permite ter todas as vantagens de uma CDN e que você consegue usar junto com a Hostgator de forma muito fácil, que é a Cloudflare, que é a CDN que eu vou te ensinar como usar nesse vídeo. Eu uso essa CDN no meu blog tem uns bons 8 anos já, eu acho, desde o meu primeiro ataque que derrubou tudo. E eu já passei por 3 hospedagens diferentes e tudo que eu fui fazendo foi mudando lá dentro da Cloudflare, ajustando as configurações para dizer, oi, mudei de hospedagem. Então agora os arquivos originais estão aqui. Então é algo muito simples de fazer. E essa é a razão pela qual eu nunca nem me preocupo em dizer, essa hospedagem te oferece CDN ou não oferece. Não importa, porque tem a Cloudflare, tá aí, grátis, muito fácil de usar, então não importa se a sua hospedagem oferece CDN ou não, a Cloudflare vai oferecer de graça. Então vamos passar para minha tela para te mostrar como é que você usa a Cloudflare de forma grátis com a Hostgator. Então, primeiro de tudo, você vai entrar aqui no site da Cloudflare, cloudflare.com, vai trocar já para português, e aí você vai clicar aqui em cima em inscreva-se. Aqui ele mostra todos os planos, mas no nosso caso, a gente quer esse plano aqui, que é o gratuito. Ele vai verificar que a gente não é um robô, beleza? E aí aqui, ó, comece a usar o Cloudflare, e aí bota um e-mail, bota uma senha e verificar que você é humano. Então, vou botar aqui meus dados e vou clicar em inscrever. E agora, ó, aumente aí a velocidade do seu site e a segurança. Por algum motivo ele trocou para inglês, então vou vir aqui em cima, eu vou trocar para português, só pra gente continuar esse tutorial no mesmo idioma. Então pronto. Aí ele vai perguntar qual é o nosso domínio, qual que é o nosso blog. Então vou botar aqui, por exemplo, WordPress para blogs.com.br, que é o que eu uso de exemplo aqui no canal. Continuar. E aí a gente tem 3 opções. A gente tem verificação rápida de registros, inserir manualmente ou carregar um arquivo de zona DNS. Eu sempre sugiro esse aqui que é o recomendado, que eles mesmos vão fazer tudo para você. Então, continuar. Seleciona o plano, a gente não vai querer nada. A gente vai botar aqui, ó, free. E aí aqui, ele pegou basicamente tudo que está na nossa tabela, nossos registros DNS. Isso é o quê? É tudo que está relacionado ao nosso domínio. Então, a questão de qual é o endereço do nosso blog, se a gente tem questão de e-mail marketing, a gente pode ter adicionado alguma coisa também. Às vezes, para a gente verificar o Google Search Console, a gente também adicionou alguma coisa aqui na nossa tabela DNS. E, a princípio, ele pegou tudo aqui, tá? Agora, pode ser que ele... Ó, tem até aqui a parte que eu sei que essa aqui é da ferramenta de e-mail marketing, tem aqui a verificação do Google. A princípio, ele pegou tudo. Porém, ele está falando aqui, ó. Nossa verificação pode ter perdido alguns registros incomuns ou subdomínios. Compare essa lista com o seu provedor de DNS. Onde que está a nossa lista do provedor de DNS? Está lá na Hostgator.
Então, entrando aqui no meu painel da HostGator, lá embaixo, em avançado, tem aqui, ó, editor de zona DNS. E tem aqui todos os nossos registros DNS. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que comparar para ver se tudo que está aqui apareceu aqui na Cloudflare. Tá? A princípio, eles pegaram tudo, mas pode ser que não. Então, você tem que comparar para garantir que tudo está aparecendo lá na Cloudflare. Poxa, vi que um aqui não está aparecendo. Então, você pode vir aqui, ó, tipo, CNAME. Você vai vir aqui, você vai clicar em adicionar registro. Aí tem aqui, ó, tipo, você vai trocar para CNAME, vai botar o nome, se necessário, que é esse aqui. Qual é o destino, que é esse aqui, o conteúdo. E aí você pode clicar em salvar. No nosso caso aqui, eu acho que esse aqui já pegou, ele já tá aqui. Ó, ele já tá aqui. Então, eu não vou adicionar, porque já tem. Mas se o seu Cloudflare não tiver pego algum dos registros, é só fazer assim e clicar em salvar, tá? Mas, no geral, ele consegue pegar tudo muito bem. Se você não viu nada, beleza. Você vai clicar em continuar para ativação. Última etapa, é aqui que a gente vai fazer alguma coisa. Atualize seus name servers para ativar o Cloudflare. Então, aqui que é um negócio. No momento, o nosso domínio está dizendo todos os meus dados, quando alguém tenta acessar esse site, tem que ser encontrados lá no servidor tal. E agora a gente quer mudar isso. Agora a gente quer mudar e dizer, quando alguém vai tentar entrar aqui no meu site, eu quero acessar os servidores da Cloudflare. E é na Cloudflare que está escrito, o conteúdo original desse site está na HostGator. É isso que vai acontecer. Então, a gente vai trocar aqui, atualizar os name servers do nosso domínio para a Cloudflare. Onde que a gente faz isso? A gente faz isso onde a gente comprou o domínio. Normalmente, aqui no canal, eu sempre indico comprar o domínio junto com a hospedagem, então vou te mostrar como é que faz isso aqui na HostGator, mas se você está usando alguma outra empresa para você comprar seu domínio, foi Registro BR, foi GoDaddy, você vai fazer basicamente a mesma coisa de atualizar os registros DNS que você fez quando você resolveu criar o seu site na HostGator, que você tinha que dizer lá para o Registro BR, para GoDaddy, oi, os arquivos estão na HostGator, você vai trocar isso aqui para esses dados aqui. Então, o que a gente teria que fazer? Ó, a gente vai pegar esses dados aqui, copiar o primeiro. Aqui na HostGator, a gente não tá mais na questão do site, a gente não quer mais saber disso, a gente tá querendo ir agora na parte de domínio, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, domínios, estamos aqui em domínio, esse aqui, o WordPress para blogs, que é o que a gente tá usando. E aqui tem a parte de DNS, então eu vou clicar aqui, e é aqui que eu vou trocar, ó. Aqui tem os nossos servidores DNS, eu vou alterar os name servers. Aqui tá os usuários da HostGator, que é o que a gente tá usando até agora, afinal, todos os nossos arquivos estão na HostGator, mas a gente vai alterar para passar primeiro pela Cloudflare. E a Cloudflare vai resolver isso e ela vai apontar para a HostGator depois. Então, a gente vai alterar, vamos tirar o primeiro aqui, colar aquele valor que a gente pegou da Cloudflare, pegar esse segundo aqui, salvar. Pronto, foi alterado e tem que lembrar que pode levar até 24 horas para o domínio propagar. Ou seja, pode demorar até 24 horas para a internet perceber que aconteceu essa mudança, tá? Normalmente é um pouco mais rápido, mas pode demorar até 24 horas. E aí, olha só que interessante, aqui vai ficar aparecendo no registro. Seu domínio não está apontando para a HostGator. Para gerenciar registro DNS, altere seus name servers para a HostGator. Correto. Nosso domínio no momento não está apontando para a HostGator, ele está apontando para a Cloudflare. E aqui dentro da Cloudflare que vai estar apontando para a HostGator. É isso mesmo, tá tudo certo, isso não é um erro, é o que é para acontecer. Afinal, a gente quer que o nosso domínio agora aponte para a Cloudflare, para os servidores da Cloudflare, que vão ter uma cópia do nosso blog. E a Cloudflare vai apontar para a HostGator para pegar toda a parte original, nossos arquivos de verdade, tá? Então, beleza, fizemos isso aqui. Aqui já fizemos, continuar. E os registros demoram até 24 horas, exatamente como eu te falei. Aqui eu posso fazer, ó, a Cloudflare vai fazer verificações periódicas. Oh, meu Deus. A Cloudflare vai dar verificações periódicas, então posso clicar aqui em verificar agora. Tá verificando, aguarde algumas horas para receber uma atualização. E é isso, isso é tudo que a gente tem que fazer. Depois que propagar, tá feito, não precisamos mais configurar nada. A Cloudflare já vai estar protegendo o nosso site e ele já vai estar mais rápido. Depois, aqui dentro da Cloudflare, tá? A gente tem outras várias configurações que a gente pode sim alterar, mas no geral a maneira que a Cloudflare vem configurada, na minha experiência, já é mais do que suficiente para a questão de proteção e de velocidade. A gente teria aqui, ó, segurança, se a gente quisesse olhar, tem aqui algumas opções que a gente pode ir mudando, mas no geral eu sinto que como a Cloudflare configura já é mais do que suficiente. A gente tem o revisar e bloquear bots de IA, não é o que a gente quer. Podemos criar algumas regras. Tem até aqui, experimente o novo, meu Deus, não tô conseguindo ver aqui. Experimente o novo. Não consigo ver aqui pro lado, meu Deus do céu. Novo painel.
Tá esse aqui, então a gente poderia clicar aqui. Mas esse tutorial era mais sobre como é que você integra Cloudflare com o seu blog para estar protegido. Você pode ver que aqui, ó, na questão de segurança e visão geral, ó, ataque de DDoS, que era o que a gente estava falando nesse vídeo, detecção sempre em execução. Então pronto. Se a gente clicar aqui, já tem a proteção, tá ativo, tudo ativo, ele já tá protegendo a gente contra esses ataques que era o que a gente queria. Já vem tudo configurado, gente, é muito prático, não precisa fazer nada. Mas se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo mais aprofundado, explicando algumas configurações interessantes da Cloudflare. Mas no geral, eu deixo exatamente da maneira que eles configuram, porque pra mim funciona de maneira excelente. Tudo feito, agora é só esperar o nosso domínio propagar, aí a nossa mudança de DNS propagar, e a Cloudflare já vai estar ativada e protegendo o nosso site e deixando ele mais rápido. Vai mudar aqui, ó, de servidores de nomes inválidos, daqui a pouco ele vai atualizar quando ele reparar que nossos servidores DNS mudaram. Como você pode ver, é bem simples de usar a Cloudflare com a HostGator, não é realmente só um clique, mas também não é nada de outro mundo, uma configuração outra ali e tal, e tá pronto. Seu blog vai carregar muito mais rápido e vai ficar protegido de ataques de bots maliciosos. Mas lembrando que esse é só um dos ataques que podem acontecer no seu blog. Ele também pode ser invadido de diversas formas. E essas invasões normalmente acontecem no WordPress, por isso é muito importante que você tome todas as medidas para deixar o seu WordPress seguro. Se você não sabe como fazer isso, eu sugiro que você assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino como proteger o seu WordPress.